feia, mas ele meteu 6 no Santos, ele veio no Morumbi, meteu 3 no São Paulo, ele meteu 5 no Inter outro dia. Assim, o Vasco é um time que tem alguns momentos de grande brilho e momentos assim desastrosos. Ele tem essa oscilação. E tem bons jogadores. O Ryan é bom jogador, o Coutinho é bom jogador, o Verratti não é titular sempre, mas é um cara que faz gol. O Léo Jardim é um bom goleiro, a dupla de zaga em certo momento acertou, depois desandou. Mas assim, tem qualidade ali. Não é um time ruim, não é um time de jogadores tão ruins assim. É um time que oscila muito, que toma muito gol. O Vasco tomou muito gol no campeonato, e o Vasco perdeu 19 jogos no campeonato. O Vasco perdeu um turno inteiro no Campeonato Brasileiro, mas ele tem esses momentos de brilho. Muito bem, gente, vamos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje teremos a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil entre Cruzeiro e Corinthians. O jogo será no Mineirão, completamente lotado. Claro, o Cruzeiro é o favorito, não quer dizer que está ganho, né? Mas aí a gente vai ver com o pessoal da Jovem Pan quem será o favorito para esse confronto nos jogos ida e volta. Antes, deixa o like, é muito importante, né? Deixa aí o joinha para fortalecer o canal e também se inscreva se puder, tá certo? A gente vai avaliar com o pessoal da Jovem Pan aí a bancada falando sobre o confronto Cruzeiro e Corinthians na noite desta quarta-feira. O Corinthians vai para o Mineirão enfrentar o excelente Cruzeiro desse ano. É aí que tá. O Cruzeiro com o Léo Jardim foi assim, uma virada de chave impressionante. Brigou no topo da tabela com Palmeiras e Flamengo. Chegou na semifinal da Copa do Brasil, depois de uma baita frustração na Sul-Americana. Agora, com o Léo Jardim, Bruno, é outro time. Chega num momento muito melhor do que o Corinthians. Agora, esse Corinthians cresce muitas vezes em mata-mata. E aí, a pergunta que eu te faço, eu vi muito corintiano me encontrando na rua, ó, pilhado, se a gente empatar no Mineirão ou perder por um gol, a gente decide em Itaquera. Concorda, Bruno? Um Corinthians voltando com um bom resultado vai ter muita força em Itaquera, mas também tem o outro lado, né? O Cruzeiro recentemente ganhou de 3-0 do Corinthians no Mineirão pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro é um time melhor que o Corinthians, sem dúvida, o ano é melhor. O Cruzeiro é o favorito para o confronto, mas acho que tem jogo sim, tem jogo. O Corinthians, que são campeonatos totalmente diferentes. Assim. O Corinthians, ele tem um time, um elenco, para mim nem o time, o elenco, ele é desequilibrado. Ele tem um time titular que pode ser muito bom, mas que ninguém joga com o time titular sempre, porque tem muito jogo. E o Corinthians teve problemas de lesão com os seus principais jogadores durante toda a temporada. Só que talvez seja um dos times da Série A que tem mais diferenças assim, entre os seus principais jogadores e os seus substitutos. Então o Corinthians, quando ele está inteiro, ele é um time bom, um time que pode encarar um Cruzeiro como encarou o Palmeiras aí no mata-mata 2 vezes esse ano. Mas quando ele não tem algum desses jogadores, ou quando esses jogadores não estão bem, os da frente ali, Garro, Memphis e Yuri Alberto, cai muita qualidade, cai demais. Então no campeonato de 38 rodadas, não vai fazer boa campanha. Como o ano passado também não fez. Ano passado ele deu uma arrancada de 9 vitórias e pulou lá da zona do rebaixamento para o 7º lugar. E esse ano ficou em 13º. Ano passado ainda tinha na reta final a mobilização de fugir do rebaixamento. E aí embalou, ganhou confiança e foi ganhando jogos. Esse ano teve um momento que o Corinthians não tinha mais o que fazer no campeonato. O risco de rebaixamento era pequeno, chegar na Libertadores até era possível, mas tem esse objetivo da Copa do Brasil. Então já há um mês, talvez até um pouco mais, o Corinthians ele tá pensando nesse confronto com o Cruzeiro. O brasileiro ele foi meio levando assim para cumprir a agenda, cumprir tabela, cumprir as obrigações. Então o Corinthians ele pode ser um time perigoso, mas é muito assim, apostar tudo numa coisa só. O Cruzeiro é mais consistente, o Cruzeiro é favorito no confronto. Não acho impossível o Corinthians ganhar. É importante pro Cruzeiro sim fazer um bom resultado no Mineirão. No mata-mata é fundamental você fazer o resultado na sua casa. O desempenho do Corinthians em Itaquera esse ano ele não é bom no geral, mas no mata-mata ele é um time perigoso também em casa. Mas o Cruzeiro é favorito pro jogo. Não é impossível, mas o Cruzeiro é favorito. O Cruzeiro é um time melhor, é um time mais consistente que o Corinthians. Concorda, Fábio Piperno? Concordo com tudo. O Cruzeiro chega entre os 4 melhores nas 2 principais competições do país, né? No Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Isso é um resultado excepcional para quem começou timidamente a temporada, trocou de técnico, mexeu um pouco no elenco. É um Cruzeiro que termina assim, super em alta, jogando bem, né? Não vamos esquecer a última rodada, porque atuou com o time reserva, mas foi, aliás, um Cruzeiro que entre os 4 melhores do Campeonato Brasileiro, nos confrontos diretos, né, enfim, daquele grupo, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, o Cruzeiro foi quem mais pontuou. O Cruzeiro não perdeu para ninguém. Ele fez 4 pontos contra o Flamengo, 4 contra o Palmeiras e 4 contra o Mirassol. Jogou bem em alto nível. É evidente que, enfim, mata-mata, você toma um gol numa bola, né, que desvia alguém e tal, isso tudo pode mudar. Mas a lógica aponta, sim, um claro favoritismo para o Cruzeiro contra um Corinthians medíocre. O Corinthians não fez... Olha, o Corinthians foi o pior time paulista do Campeonato Brasileiro. Isso é inacreditável. Porque o Santos lutou para não cair até a última rodada, o Bragantino oscilou muito, o São Paulo fez um grande campeonato e tal. O Corinthians conseguiu ser pior que todo mundo. Então, isso não é pouco. É um Corinthians que está na fase aí do transfer ban ainda, enfim, um Corinthians que tem problemas lá com a justiça, um Corinthians que dá calote, né? Um Corinthians que está numa pindaíba danada. É evidente que em campo tudo pode mudar. O Memphis pode jogar o que não joga há muito tempo. É claro que tem da onde tirar. Em campo tem da onde tirar quando joga com a sua força máxima. Agora, foi um Corinthians de uma temporada frustrante, muito decepcionante no Campeonato Brasileiro, mas
mas é um Corinthians que chega vivo nessa Copa do Brasil, não contra um adversário que é muito melhor, mas é um Corinthians também que vem, aí vai acabar se animando e tal, vai puxar o seu retrospecto recente em mata-mata para tentar buscar no emocional algo que possa igualar as forças. Mas o Cruzeiro é muito melhor. A gente está falando, né, de um Corinthians que teve uma campanha péssima no Campeonato Brasileiro. Corinthians conseguiu ficar atrás do Santos, que na última rodada brigava para não cair. E o próprio Vampeta falou que isso foi uma vergonha. Agora, é um outro momento. Porém, a gente está falando de um time que ficou pertíssimo da zona do rebaixamento contra um time que fez uma excelente campanha, terminando na 3ª colocação do campeonato. Dá para dizer que o Cruzeiro tem um certo favoritismo, Mauro César Pereira, ou não? Porque no mata-mata nos últimos anos, o Corinthians vem fazendo boas campanhas, inclusive chegou numa final contra o Flamengo, e dá para dizer que é outro time na Copa do Brasil, Mauro. Assim, o favoritismo existe, mas eu acho que a mobilização para um jogo desse é completamente diferente, né? Se você pega, por exemplo, o comportamento do Memphis num jogo como esse, certamente não deve ser o mesmo de alguns jogos que ele nem vai para campo, né? É outra mobilização, é outra história. O Cruzeiro está no momento melhor, é um time melhor, tem em tese em 2 jogos chances maiores de passar, mas não acho que é tipo da coisa que vai resolver facilmente, não. Acho que vai ter jogo. O mesmo vai para Fluminense e Vasco, né? Onde a disparidade parece até maior. Mas acho que na hora lá do jogo clássico, tudo, o Vasco pode dificultar o Fluminense. Eu acho que o Corinthians vai ser outro time, imagino, eu acredito, em relação a esses jogos modorrentos, como esse último empate contra o rebaixado do Juventude, né? Vocês acham realmente o Cruzeiro muito melhor? Falando do time titular do Corinthians, vocês acham o Cruzeiro muito melhor? Pode ser um futebol melhor hoje. Mas o time titular do Corinthians, vamos lá, com o Hugo Souza, com Carrilho, com Depay, com Garro, com Yuri Alberto, vocês acham o time do Cruzeiro muito melhor? Eu não acho. Tão melhor assim o time titular. O elenco pode ser melhor, a bola que tá jogando é muito melhor. Muito melhor. Mas vocês acham time por time? Eu vou fazer essa pergunta pra você, Mauro, e também pro Bruno. Muito melhor, porque eu acho que pode ser um momento também, que é o exemplo do Fluminense contra o Vasco. O Fluminense vive um momento 1000 vezes melhor do que o do Vasco. Agora, só pra finalizar o assunto Corinthians e Cruzeiro, realmente o Cruzeiro tem um time muito melhor? Vocês concordam com o Piperno? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Coletivamente, tem bons jogadores individualmente. A tabela do brasileiro mostra isso. Gente, o Corinthians conseguiu ficar atrás do Santos na classificação. Atrás do Santos, que ficou ali lutando contra o rebaixamento quase todo o tempo. O Cruzeiro perdeu um pouco de gás no final, porque não tinha mais chance de ser campeão, e aí começou a se preservar pensando na Copa do Brasil. Mas é o time melhor, não significa que vai classificar, acabei de falar. Acho que a mobilização do Corinthians para esse jogo vai ser diferente. Mas o Cruzeiro é o time melhor. O time não se analisa só pelos integrantes do 11 principal, e sim pelo que aquele grupo de jogadores consegue produzir. E o Cruzeiro joga mais bola. Tem um técnico melhor também. Bruno. Bom, eu acho que se o Cruzeiro, numa temporada toda, ele é um time bem melhor que o Corinthians. Num confronto mata-mata, eu acho que ele é melhor, mas tem um equilíbrio maior aí. Acho que o Corinthians, encaixando um bom jogo, ele pode encarar o Cruzeiro. É muito, sim, lotérico. Não dá pra saber se o Corinthians vai encaixar um bom jogo. Faz tempo que o Corinthians não faz um bom jogo. Então o Cruzeiro, ele é favorito, é um time melhor, é muito mais provável o Cruzeiro fazer um jogo muito bom do que o Corinthians, fazer um jogo muito bom. Mas assim, o Corinthians bem, e nesse tipo de competição basta às vezes um dia só pra você eliminar o outro. Faz um grande jogo amanhã no Mineirão, arruma um ótimo resultado. Já condiciona o jogo de Itaquera. Mas eu acho possível isso acontecer. Mas o mais provável sim é que o Cruzeiro jogue melhor e vença. Mas não acho que a diferença técnica seja tão grande. Mas de desempenho, de organização, de constância, de regularidade, aí sim que é a maior diferença entre eles. Na outra semifinal, né, a gente vai ter o Fluminense enfrentando o Vasco na mesma situação. Um time num momento muito bom, que é o Fluminense, classificado para Libertadores, mostrando inclusive um bom futebol com o Zubeldia, e um Vasco que oscilou de uma forma absurda com o Fernando Diniz, chegou a dar um otimismo, daqui a pouco deu toda uma reviravolta, levou uma porrada de 5 do Galo, o que é constrangedor, né? Não interessa se você tá brigando por alguma coisa ou não. Você ser um time grande, levar uma goleada de 5, como o São Paulo também levou recentemente de 6, não dá para aceitar, por mais que o time fosse todo reserva. Agora, isso influencia ou você acha que é a mesma coisa do outro jogo? Zera para uma final a situação do Fluminense e do Vasco, Mauro César Pereira? Eu acho que zerar não zera, né? O Vasco vem de um retrospecto horroroso, essa goleada, a expulsão do Hugo Moura comprometeu demais também a equipe, mas foi incapaz de se organizar para pelo menos apanhar de pouco, né? Tomou uma surra de 5. Isso pesa. Eu acho que o Vasco, mais até do que o Corinthians, né, pelo retrospecto ruim, ele vai ter que realmente mudar muito a postura e o ânimo dos seus jogadores. Eu só acho que, assim, repito, um jogo desse você tenta mobilizar os jogadores do elenco para uma outra competição e encarar de outra forma. Então, eu acho que é possível que o Vasco não se apresente da forma pífia como se apresentou nesses jogos recentes, né? O Vasco ganhou do Fluminense já recentemente. Então, pode acontecer. Novamente, claro. O Fluminense está muito mais organizado, um ótimo momento, vencendo jogos em casa. Esse primeiro jogo é com o mando do Vasco. Mas eu acho que o Vasco vai tentar surpreender. O Fluminense é o destacado aí, time do momento em termos de boa fase, futebol praticado. Foi a melhor campanha do segundo turno do Brasileiro junto com o Palmeiras, né? Vencendo todos os jogos em casa aí com o Zubeldia. Mas acho que o Vasco tem condições de retomar um futebol melhor, aquela fase breve, mas boa que teve quando até sonhou com o Libertadores. Mas é difícil, vai ter que fazer um esforço muito grande para, pelo menos, tentar. Eu acho que para o Vasco é interessante os 2 jogos do Maracanã é manter a disputa em aberto. Os jogos são em campo neutro. Vai ter as 2 torcidas nos 2 jogos. Então é manter a disputa em aberto. Acho que é isso. Não pode perder de cara o Fluminense que está na melhor fase. Tentar um empate, ganhar de 1-0, tudo, o Vasco vai estar na briga. Acho que esse é o ponto. Levar o segundo jogo vivo. É diferente do jogo do Cruzeiro e Corinthians, que tem o mando de campo que pesa. Nesse caso, o mando de campo não existe, né? Porque os 2 jogos serão no Maracanã.
É um jogo de um Fluminense que vem surpreendendo há um bom tempo, né, Bruno? Há um bom tempo que esse Fluminense troca técnico, chega técnico, e um Fluminense que se mantém competitivo. Pô, saiu o Arias, principal jogador do time, saiu do time nessa temporada. E o Fluminense conseguiu se manter competitivo, conseguiu jogar um bom futebol, porque o Fluminense joga um bom futebol. Não é dizer que o Fluminense é aquele time que espera uma chance, que joga um futebol feio, não. O Fluminense joga a bola. O Fluminense encantou aí muita gente no Super Mundial de Clubes, onde chegou numa semifinal, foi o brasileiro que chegou mais longe. Ou seja, esse Fluminense, ele surpreendeu quando ganhou a Libertadores. Ninguém imaginava. Ele surpreendeu quando foi o brasileiro melhor posicionado no Super Mundial de Clubes. E agora, ele surpreende de novo com uma reta final impressionante de Campeonato Brasileiro, Bruno. É um time bem competitivo. Assim como no outro confronto, também acho que aí tem um favorito que é o Fluminense. Como o Cruzeiro, falei do Cruzeiro favorito contra o Corinthians, mas é o mata-mata, o Corinthians pode encaixar um grande jogo e passar, e o Corinthians tem time para pelo menos em um jogo, não para em 38 rodadas, mas em um jogo encaixar um bom jogo e vencer. O Vasco, ele tem muito disso também. Assim, o Vasco ele tem alguns momentos de brilho, não é que o Vasco é muito irregular. O Vasco, ele foi capaz nesse brasileiro de tomar uma goleada como tomou do Atlético com o time reserva, é verdade, mas tomou, e perder vários jogos assim que você vai lembrar e falar, nossa, olha, o Vasco tomou uma pancada aí. No mata-mata, às vezes um momento de brilho basta. Mas para mim são dois confrontos muito parecidos. O Cruzeiro é favorito contra o Corinthians, o Fluminense é favorito contra o Vasco. Mas o Corinthians, ele tem time para ter uma grande noite e derrubar o favorito, como o Vasco teve algumas grandes noites nessa temporada e conseguiu algumas atuações surpreendentes. Mas Cruzeiro e Fluminense são os melhores times, isso é bem claro. Cruzeiro e Fluminense chegam favoritos, né? Mas realmente é assim uma... A gente sempre fala, né? A gente falou da final da Libertadores, a mesma coisa semifinal de Copa do Brasil, zera tudo, né? Zera tudo, é outra competição, é totalmente diferente. Que momento constrangedor do Vasco, né? A gente falou muito do Fluminense bem, mas é meio surreal o momento do Vasco, e não só do Vasco, de todos os trabalhos do Diniz. Ele tem um ápice, que é maravilhoso, que eu mesmo me empolguei. Daqui a pouco, ele entra numa ladeira abaixo que não dá pra entender, Piperno. Eu tô vendo aqui o Bruno rindo. Mauro falou que você se empolga. Eu falei, você se empolga muito fácil. Se empolga muito fácil, aí se decepciona. Muito emocionado, Pipiano, né? Qualquer coisinha fica empolgado e tal. Uma coisa, Mauro, eu tava pensando no Diniz hoje. Que loucura, cara. Você sabe que eu tava pensando no Diniz hoje, porque hoje me perguntaram sobre isso, a Marília me perguntou sobre o Diniz. Aí eu falei, olha, o Diniz, ele me parece, às vezes, uma espécie assim de Jean-Luc Godard da bola. É um cineasta cult. Ele era cult. Ninguém gostava de filme do Godard, mas ele era cult. Era bacana falar do Godard, bacana falar de time do Diniz, da forma como ele pensa futebol. O duro é torcer pro time do Diniz. Porque, vejam só, eu vi um jogo do Vasco contra o Juventude. O Vasco tomou de 3-1 do Juventude, faz 1-0. O Juventude precisa ganhar desesperadamente para sobreviver. Aí o Carpini começou com 3 zagueiros, 28 minutos de jogo, tá tomando de 1-0, tem que arriscar tudo, ele tira o terceiro zagueiro, mexe na frente, dá um nó do Diniz, o Juventude ganha de 3-1 em São Januário, o Vasco não consegue reagir. Assim, o Vasco não consegue reagir praticamente contra ninguém. O trabalho tá muito ruim, porque vocês estão falando do time do Vasco. O goleiro é bom. Lateral direito já foi convocado para a seleção. O Robert Renan é um jogador de bom nível. Aí do meio campo para frente tem outros jogadores de qualidade. O Ryan é uma ótima revelação, então. Mas o time não anda. Só como é que com tudo isso o time termina o campeonato com 45 pontos? 2 pontos acima de quem caiu. Não pode. É um fracasso total esse trabalho. É óbvio que tem que ser revisto. Enfim, eu acho que o Cruzeiro passa, né? Vai passar dificuldades, mas acredito que o Cruzeiro passa, e no confronto Fluminense e Vasco, eu acho que o Fluminense também passa de boa. Mas é só palpite, né? Clássico é clássico. E meu palpite para a final dessa Copa do Brasil será aí entre Fluminense e Cruzeiro, e o Fluminense será o campeão da Copa do Brasil desse ano. Você concorda? Deixa o like aí, tá certo? Para fortalecer, que eu volto daqui a pouquinho com muito mais. Tchau, tchau.